Ora, muito bom dia. Hoje gostaria de falar um bocadito sobre uma obra que editei já há uns 2 anos, só para revermos, porque penso que é uma prenda que poderá ser considerada engraçada para esta fase final do ano, principalmente para quem gostar, por um lado, de poesia, por outro lado, de fotografia. Este livro junta exatamente esses dois aspectos. É um livro com muitas reflexões essencialmente ligadas à minha área de convívios de infância, de memórias, de interioridades. O título em si aponta exatamente para isso. Eu fui criado sempre à beira-mar, vivi muitos anos em Moçambique, tenho ido assiduamente à África, sou, acima de tudo, uma pessoa com uma alma extremamente africana, não só por razões familiares, mas também por gosto. Por uma grande coincidência e uma fortíssima amizade que nos une, convidei o meu grande amigo da adolescência, que por acaso também é retornado de Angola, o José Vieira, que tem a particularidade de partilhar comigo vários gostos, mas ser muito melhor do que eu em termos de fotografias, tendo ganho já alguns prémios internacionais. Com base em algumas fotos dele, eu ilustrei alguns poemas, ou fizemos o contrário, eu forneci-lhe os poemas e ele ilustrou. Juntei também algumas fotografias minhas e daqui saiu um pequeno livro a que chamei Marmúrios. No fundo, porquê Marmúrios? Marmúrios exatamente por estar ligado ao mar, pelos sons e a calma que o mar me transmite, pelo som do enrolar da areia, pelo som dos bois antigamente a puxarem na praia de Mira os barcos de pesca da arte chávega, pelo silêncio, o próprio silêncio que eu consigo estar, que me permite uma paz enorme, como se estivesse numa igreja, quando estou sozinho à beira-mar, seja de manhãzinha, seja principalmente ao final do dia, em zonas em que o sol se põe exatamente no mar. Portanto, não são só poemas, alguns são prosas, a intenção não foi propriamente escrever poesia da forma tradicional. Para mim, tudo aquilo que se escreve, tudo aquilo que se partilha é uma forma de cultura, seja ela ligada às várias formas de expressão, desde a fotografia, desde o desenho, desde efetivamente a escrita. Eu escrevo essencialmente de uma forma livre, uma forma muito direta, não tenho muito por hábito corrigir aquilo que escrevi. Normalmente os textos surgem-me de noite, pensamentos que tenho de noite e que me fazem por vezes levantar, tomar notas e depois de manhã passá-los ao papel, ou neste caso passá-los ao computador muitas vezes para depois seguirem para a editora. Eu chamava a atenção que este livro contém efetivamente variadíssimas fotos muito interessantes, fotos desde a minha infância, como esta, por exemplo. Esta foto foi tirada em 1968, em Lisboa, em que eu já despertava com um interesse enorme por livros, portanto, na altura eu tinha 4 anos, eu comecei a ler com 5, antes de ir para a escola, e sempre me vi rodeado e motivado para a leitura, para as figuras, para a banda desenhada, para a escrita, para a poesia, enfim, tudo que fossem letras no fundo. Mais tarde, já regressado de Moçambique, quando vivi até 1976, regressei à terra do meu pai, a Cantanhede, onde a minha família Menezes tem origem. O Zé Vieira é o que aparece na fotografia do lado esquerdo, nós também temos este gosto em comum. Ele continua a praticar, eu deixei há uns anos praticar, troquei por outras modalidades, mas durante bastante tempo partilhámos o xadrez e as artes marciais. Depois, porque efetivamente eu acho que o mar salgado é o princípio da vida. Eu cresci em vários mares, aprendi a nadar sozinho,
Depois, um dia mais tarde, já em Portugal, por acaso professor moçambicano viu-me a nadar no parque de campismo da Figueira e convidou-me a praticar natação a sério, e evoluí e pratiquei natação desportiva até ao meu tempo de faculdade. Portanto, fui guardando algumas coisitas, fui guardando numa página do Facebook alguns poemas que, no fundo, criei-a como uma homenagem ao apelido da minha falecida mãe, Bastos Viana, e que rapidamente acabou por se criar um conjunto de prosas e de poesias que deram origem a este livro, ao Marmúrios. O Marmúrios representa exatamente isso, é uma leitura quase apaixonada, uma leitura que reflete uma interioridade muito ligada ao conceito de africanidade, mas ao mesmo tempo ao conceito de litoral, não da pessoa que é um marinheiro, mas da pessoa que se sente como um próprio elemento que faz parte do mar. Algumas destas imagens, como podem ver, estão associadas aos títulos daquilo que podem encontrar no livro Marmúrios. Um dos primeiros poemas que aparece é A Cola de Marzia, e na Cola de Marzia aquilo que foi pretendido não foi só captar os momentos e as cores de um nascer ou de um pôr do sol, mas a ideia que na sua essência qualquer um de nós, quando se sente em baixo, quando se sente de alguma forma desmultiplicado, desconstruído, consegue ir buscar em algum sítio, no meu caso no mar, uma cola que nos serve para nos repor no sítio que nós pretendemos e com o espírito que nós pretendemos. Também eu sinto efetivamente o mar como uma segunda pele, no fundo. Eu sinto-me tão bem a fazer snorkeling como me sinto na areia, como me sinto perfeitamente integrado na minha vida normal, profissional e familiar. Portanto, o mar tem essa vantagem também de que me serve como uma segunda pele. Uma das viagens que eu fiz marcou-me imenso. Esta imagem não é de mar, embora assim o pareça. Esta imagem foi tirada a 3.800 metros de altitude no Peru e efetivamente faz-nos lembrar o mar. Portanto, aqui há quase como uma simbiose e quase com, diria que, alguma ironia em que nós podemos encontrar o nosso mar mesmo num deserto de areia e de rochas feito. Depois, a Dilinda da Chuva. A Dilinda da Chuva, aqui representada nesta fotografia pelo meu amigo professor José Vieira, é a imagem de alguém que se constrói, como poderão ver no poema, exatamente de um encontro que surge numa praia. Moura Encantada. Moura Encantada tem, o que lá está, o espírito de muita africanidade, lembrar as mulheres de África, a força das mulheres de África, aquilo que nos transmitem como irmãs, como mãe, como companheiras, como amantes, como namoradas, como mulheres. Muitas vezes eu diria que há quase coisas que nos surgem que nós não conseguimos perceber o porquê, nem de onde é que elas vêm, nem porquê é que nos surgem daquela forma, nem porquê é que tivemos aquele tipo de pensamentos, como nos fossem soprados por deuses, por um Deus, por uma fé, por algo que existe mais elevado do que nós próprios. Tirado também a África, encontrei uma vez uma senhora que foi muito difícil chegar à fala com ela, apesar de ser num país africano em que se fala francês e eu falar francês. As mulheres estão numa sociedade extremamente patriarcal em que, no fundo, elas é que trabalham. Neste caso,
são elas que vão à procura do marisco, e o que esta mulher estava a fazer no mar inspirou-me, porque ela teve toda a manhã a apanhar marisco junto às rochas deste mar escuro, às vezes um bocado tenebroso e violento até. A Senhora da Janela. Bem, a Senhora da Janela não está mesmo de todo ligada ao mar, está mais perto de um lago do que no mar, está numa cidade alentejana, e foi uma senhora com que eu passei com os meus filhos por baixo desta janela, e ela meteu conversa comigo, e nós respondemos e brincámos, e daqui surgiu efetivamente um texto. A pastelaria suíça foi, de alguma forma, uma forma que eu tive de homenagear uma pastelaria que, não sendo esta que aqui está representada, é uma pastelaria que existia muito perto da minha casa em Lisboa e que neste momento foi toda reformulada. Eu não sei se neste momento que estou a falar, nem sequer sei se está aberta, porque entretanto com o Covid ela fechou e não sei se está aberta, mas tem a ver realmente com as minhas memórias de infância, um local onde eu ia muitas vezes com as minhas tias, essencialmente, a minha tia-avó e a minha tia materna, lanchar todas as semanas praticamente. Nas minhas viagens por esse mundo fora, essencialmente pela Europa, mas também muito por África, uma das coisas que eu gosto de visitar são os mercados. Este mercado, por exemplo, é em Zanzibar, uma cidade que também me fez escrever algumas coisas, muito, muito ligada ao mar, e as cores, os cheiros, a quantidade de condimentos que caracterizam Zanzibar e que caracterizam não só a cozinha de Zanzibar, mas que também se reflete na própria cozinha portuguesa e na própria cozinha europeia, permitiram-me esta fotografia e permitiram-me também escrever um bocadinho. Mulheres sérias. Bem, a mulher séria, para mim, é um conceito um bocado irónico que eu aqui apliquei no texto que escrevi, e efetivamente vão verificar que são efetivamente as únicas mulheres que de alguma forma me assustam, são aquelas que se apelidam a elas próprias como mulheres sérias. Facilmente na prosa poética se perceberá como e porquê. As flores, esta flor é uma flor característica de África, é uma flor em que eu encontrava nos meus jardins da escola primária na cidade da Beira, em Moçambique, com muita facilidade, e que eu gostei de homenagear também e de escrever um pouquinho sobre aquilo que ela reflete. Na Praia de Mira, onde eu me casei e onde eu vivi durante algum tempo, existe esta pequena igreja em madeira, mesmo juntinho ao mar, onde se faz uma procissão ao mar todos os anos, e que o professor José Vieira fez o favor de partilhar comigo esta imagem que é extremamente representativa daquilo que o texto transcreve. Cold bailarina. Bem, isto tem a ver com alguém que de alguma forma se apaixona por uma mulher que era bailarina ou que praticou pelo menos balé, e que se deixa ficar num turbilhão de emoções. Esta é mais uma imagem que eu tenho da minha infância, que respeita ao Natal, período que estamos a viver neste momento de uma forma muito diferente dos outros natais, e esperando que rapidamente seja ultrapassado. E eu efetivamente lembro-me de estar ao colo deste Pai Natal com os meus 3 anitos, 2 anitos, em Lisboa. E das memórias que me traz essencialmente os convívios de Natal de uma grande família com muitos primos, muitas crianças, uma família ainda com os avós existentes, com tios, com cunhados, enfim, o verdadeiro espírito
natalício das filhoses, das árvores natais, dos teatros feitos pelas crianças após o jantar de bacalhau, normalmente. Tudo isso está representado também no texto. A dança é outra das coisas que eu sempre gostei. Gosto essencialmente das danças latinas, gosto muito das danças africanas e não poderia deixar de homenagear efetivamente este bailado de corpos e de sentimentos que se representam em qualquer dança. O bilhete fez-me lembrar uma coisa que hoje em dia é muito pouco utilizada. Nós hoje escrevemos muito mais por mail, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, por qualquer outra plataforma digital. Deixámos um bocadinho aqueles bilhetes que nós tínhamos no passado e que nos fazem lembrar não só a nossa infância, mas principalmente a fase da nossa adolescência, em que, para a idade que eu tenho, e que se calhar muitos de vós também, nós deixávamos o bilhete à namorada, deixávamos o bilhete em casa aos pais a dizer que íamos para aqui ou para lá, enfim, era a nossa forma de nos responsabilizarmos por aquilo que nós fazíamos e que deixámos hoje em dia de o fazer desta forma. Fazemos de outras formas, se calhar mais ligeiras ou pelo menos mais rápidas e mais emergentes para o tempo em que vivemos. Anjo Nu, bem, aqui reflete-se uma imagem de banda desenhada que eu também gosto imenso, eu sempre fui um leitor assíduo de uma boa banda desenhada e que de alguma forma representa e exorciza também alguns demónios que todos nós temos dentro de nós e que precisamos de os pôr cá para fora para nos sentirmos mais em paz com os outros e connosco próprios. Espelho eu acho que é essencial. Eu não sou muito uma pessoa de me olhar muito tempo ao espelho, a não ser quando faço a barba para evitar cortes, mas acho que de vez em quando temos que parar, temos que ver o nosso reflexo, se corresponde àquilo que nós queremos que seja verdadeiramente o nosso espírito, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar com os outros. É essencial que o façamos. No meio da multidão nós vivemos, seja em África, seja na Europa, cada vez mais nós nos sentimos muitas vezes uma ilha dentro dessas próprias multidões, mas é engraçado, como nesta fotografia que eu tirei no Senegal, se não me engano, em que nós conseguimos parar uns momentos e observar o que é que se passa à nossa volta, observar o rosto das pessoas que nos rodeiam, observar a forma de caminhar, a forma de vestir, os hábitos e os costumes. Esta imagem foi tirada num embarque para uma ilha, junto ao porto de embarque, e é representativo do povo deste país. Decifrar-te. Eu acho que uma das coisas que me move o meu dia-a-dia é efetivamente tentar, de alguma forma, nutrir empatia por todos aqueles que me rodeiam. Para o bom e para o mal, eu tenho muito mais tendência para acreditar a priori nos outros e só depois, mais tarde, se esses outros não corresponderem àquilo que eu expectava, é que os poderei de alguma forma tirá-los das minhas relações pessoais, mas gosto de fazer o exercício de decifrar aquilo que está por trás de cada uma das pessoas. Muitas vezes nós temos tendência a julgar as pessoas por aquilo que aparentam, por aquilo que são, por aquilo que dizem, por aquilo que escrevem, inclusivamente, mas esquecemos que as pessoas são todo e, acima de tudo, antes de serem todo, são o fruto, o produto de uma construção ao longo do tempo. Portanto, existe normalmente alguma coisa por trás daquilo que é a pessoa que nós vemos de repente à nossa frente ou que de alguma forma pensamos conhecer.
E é aí que nós encontramos razões para perdoar, que é uma das palavras que eu acho essenciais na vida. Embora eu não seja propriamente alguém muito ligado a religiões que não sejam a católica, eu sou católico por batismo, não poderei dizer que sou um católico praticante em termos de ir à igreja todas as semanas ou ir à missa todas as semanas, embora goste imenso de visitar igrejas em silêncio, portanto, de preferência vazias, de me sentar, de me interiorizar, de me recolher, de falar comigo próprio, ao mesmo tempo que se calhar estou a falar com outra qualquer entidade, mas pelas minhas viagens tenho feito alguns encontros com outras maneiras de encarar esta mesma religiosidade. Iemanjá é uma figura característica no Brasil e eu aqui quis prestar-lhe também uma homenagem, essencialmente por ser uma mulher e por eu achar que a terra também é algo feminino, em que nós homens não existiríamos se não a respeitarmos e se não contribuirmos para que ela se mantenha. O meu pai é uma figura essencial, aqui está vestido para a participação num filme português, mas é uma figura muito forte, muito ligada a mim, ou eu muito ligado a ele, temos muitas características os dois, e é uma pessoa que sempre me aconselhou, sempre esteve comigo, sempre me ralhou quando foi preciso ralhar, se calhar me deu uma outra palmada, mas se deu também já não me lembro muitas delas, porque se calhar eram merecidas, mas é uma pessoa que eu venero de alguma forma até hoje e que eu espero que ainda se mantenha cá por muitos mais anos, apesar dos seus já 83 anos. Em Moçambique existia, como existem noutros países africanos, uma caixinha, aliás, desculpem, uma madeira que se chama pau preto, e aqui também há uma homenagem à caixinha de pau preto, que pode lá ter uma bailarina, pode lá ter um bilhete, pode lá ter uma joia, pode ter um conjunto de joias, pode ter um conjunto de objetos que para a pessoa que os guarda é mais ou menos relevante. A acácia é outra árvore perfeitamente característica dos países africanos e que eu gosto imenso, principalmente quando está em flores, porque normalmente é grande, dá um fruto diferente e tem uma cor extremamente viva que contrasta entre os vermelhos e os verdes das folhas. Como eu falava há bocado do meu pai, esta fotografia eu devia ter 2 anitos de idade, é tirada em Lisboa, junto ao local onde o meu pai trabalhava. Nós só sabemos o que é ser pai quando também somos. Eu aprendi a compreender algumas razões do meu pai quando me tornei pai dos meus 2 filhos. E aqui esta prosa que eu aqui deixo é uma homenagem exatamente ao meu pai. A primavera é uma das estações do ano que eu gosto imenso. Se calhar, pela minha latinidade, pela minha africanidade, eu apontaria com facilidade o verão, mas o verão tem de bom o mar, o sol, a praia, de quem eu gosto imenso, mas a primavera tem o facto de tudo florir, tudo se renovar, e efetivamente neste texto foi o que eu quis representar. O embondeiro é uma árvore característica também africana, que pode ser mais alta, mais baixa, mais ramificada, menos ramificada, mas que normalmente se caracteriza por um tronco extremamente grande, que nem eu, com o meu 1,85 m, consigo abraçar, e esse tronco normalmente é embutido de água,
Portanto, é uma área extremamente úmida e que é engraçado encontrar-se nos sítios menos inóspitos ou mais inóspitos que nós podemos esperar. E tem uma simbologia própria. No meu jardim de menino, regresso às memórias de infância, a cores, a cheiros, a comidas, enfim, a tudo aquilo que nos marca enquanto somos crianças. Muitas vezes nós temos dificuldade em exprimir os nossos sentimentos, se calhar é por isso que eu os ponho por escrita algumas vezes. Muitas vezes temos dificuldade em encontrar alguém que nos escute, muitas vezes falamos connosco próprios e por vezes acontece que parece que conseguimos escutar e falar com pedras. Neste caso é uma pedra que resulta de uma construção humana, mas nós às vezes podemos, em pedras que vimos no chão, sentarmos, olharmos, refletirmos e parece que estamos a conversar efetivamente com elas e que elas nos estão a transmitir alguma coisa, algum sentimento. Esta fotografia também foi tirada no Peru e é extremamente representativa do texto que a acompanha, que é o beijo. Beijar, eu penso que é importantíssimo, mais do que muitas vezes o sexo em si. O beijo representa a união, de facto, extremamente sentida entre duas pessoas, sejam elas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. O Velho Carapau surgiu por brincadeira, é um texto que surge por uma alcunha de alguém no tempo do liceu me chamava, por causa da cor dos meus olhos, que me chamava um carapau, e efetivamente escrevi o texto com base nisso. Nargilé, se nós formos à procura do que é que representa, nargilé é um cachimbo de água, que nós encontramos em muitas zonas, em Marrocos, por exemplo. Quase todos os velhotes nas esplanadas estão a fumar o seu cachimbo de água. Em algumas situações encontra-se também mulheres, o que é engraçado, e foi o que eu procurei representar no texto que acompanha esta foto. Ainda no Peru, escrevi sobre as mães, não tinha que ser forçosamente sobre o Peru, o texto não é forçosamente sobre uma mãe peruana, mas uma mãe universal. O ateliê de gaivotas, a gaivota está extremamente associada ao mar, portanto não poderia deixar de estar neste livro chamado Marmúrios. Se eu falo de mar, eu tenho que falar forçosamente da fauna que o acompanha, da fauna e às vezes da flora. Em tempos tive um cão maravilhoso, um cão de olhos verdes, efetivamente, embora fosse castanho. Era um perdigueiro português que me acompanhou, infelizmente, por muito pouco tempo, porque teve uma torção estomacal e acabou por falecer, apesar de passarmos uma noite inteira a operá-lo, mas que me marcou, e esta prosa é efetivamente uma ode a esse meu cão. Hoje em dia, eu penso que cada vez mais damos importância à geriatria. Não há velhos, não há trapos que se deitam fora porque atingiram determinadas idades. O momento em que nós vivemos de pandemia faz-nos cada vez mais olharmos com carinho, com vontade de acompanhar, de dar apoio, de transmitir segurança e fé a pessoas já de alguma idade avançada. E é isto que eu tentei também representar nesta prosa. Sou, não diria, um fervoso aderente ao conceito de tatuagens, mas tenho algumas. Daí ter surgido esta, que por acaso é minha, Kizu,
Kizu é uma expressão também africana, mas é uma expressão que representa a simbologia desta tatuagem que eu tentei aqui, de alguma forma, falar nela. Também gosto do outono. O outono é para mim uma estação que eu gosto quase tanto como a primavera, embora por motivos quase antagónicos, mas que também tem uma cor própria. E tem para mim uma imagem do meu início de pai que ficará sempre comigo, que é ver, neste caso, ver os meus filhos a brincarem no início do outono, numa quinta em que nós vivíamos em Cantanhede, e a chutarem, animados, a rir, à gargalhada, as folhas caídas do plátano que tínhamos nessa quinta. Folhas essas que também vão tendo várias cores, consoante a estação vai passando, e foi isso que eu tentei representar, tanto na fotografia como na própria prosa. Aqui mais uma tatuagem que por acaso também é minha e que também tem a sua representatividade, essencialmente chamando a atenção para aquilo que é antigo, também para aquilo que está nas pedras, também para outras civilizações, neste caso a Maia, de onde se calhar nós vimos de alguma forma, ou estamos ligados de alguma forma, e que devemos respeitar as nossas raízes. Reencontro é algo extremamente ambicioso. Penso que não há nada tão delicioso como nós, ao final de muitos anos, reencontrarmos, por exemplo, os nossos amigos e verificar que eles se encontram bem, verificar que aquela amizade que pensávamos perdida, afinal, persiste como se fosse ontem, independentemente do tempo que tenha passado. Mulher em Banco de Areia, que muito bem o professor José Vieira aqui representou, tem a ver com algumas imagens que eu tenho também na memória. Eu lembro-me que quando era adolescente na Praia de Mira eu adorava passar o final da tarde, aquelas horas antes do início do anoitecer, e observar o que é que me rodeava na praia. E efetivamente havia pessoas que gostavam de fazer exatamente a mesma coisa do que eu. A grande maioria delas eram efetivamente mulheres que também se sentavam na praia a ver o pôr do sol e a escutar o silêncio das ondas, como eu fazia. Há cerca de 11 anos para cá, adotei uma praia no Algarve como a minha segunda habitação, ou como a minha habitação de férias, que é a Praia do Carvoeiro. Uma praia pequenina, uma praia de pescadores, em que eu sou recebido por quase toda a gente, no café, no supermercado, nas corridas matinais que me vou cruzando não só com os portugueses habitantes como com os estrangeiros, e coincidência das coincidências, vim mais tarde a descobrir, há relativamente pouco tempo, que uma parte da minha família tem lá casa, teve lá casa, passou lá muitos anos, e isto é extraordinário, não há realmente coincidências, e esta do Carvoeiro espantou-me de alguma forma. Também há uns anos atrás recebi um livro que pertenceu à minha falecida mãe, guardado pelo meu pai. A minha madrasta e o meu pai fizeram o favor de me entregar. No meio deste livro encontrei uma flor seca, oferecida pelo meu pai à minha mãe nos seus tempos de namoro, possivelmente, e que me fez escrever também um texto pequeno, como homenagem ao amor, no fundo. Portanto, este livro está editado, está perfeitamente disponível, se procurarem nos sites habituais, seja na Amazon, seja na FNAC, seja na UC, seja na Bertrand, em qualquer um deles conseguem encontrar o livro Marmúrios. O preço de venda ao público vai variando. Na campanha de lançamento ele teve a 10 euros, depois ficou fixado nos 12 euros. Vai tendo campanhas, as próprias editoras vão fazendo campanhas, as próprias livrarias vão fazendo campanhas. Agora, no Natal, são capazes de encontrar na Bertrand com um desconto que
que vai dos 20 aos 50 euros, é uma questão de verificarem. Espero que venham, que o comprem, logicamente, porque os autores também não existem se não forem vendidos, mas essencialmente espero que gostem, que partilhem e que tirem usufruto das minhas palavras. Muito obrigado pela atenção que me deram e até uma próxima edição. Obrigado.